A paz do Senhor, meus amados anjinhos, tudo bom com vocês? Eu espero sinceramente que sim. E no vídeo de hoje, bem-vindos a mais uma reação de histórias da Bíblia, partes de cenas cortadas da novela Gênesis. E no vídeo de hoje vamos começar com a história de Abrão e Sarai. Sim, o nome deles no começo era Abrão e Sarai, e não Abraão e Sara. Abraão e Sara se tornaram quando o próprio Senhor Deus decidiu mudar o nome deles por causa da promessa que iria se cumprir na vida deles, de que eles seriam pai de multidões. Tanto Abraão seria pai de multidões, como a Sarai seria mãe de multidões. E foi por causa disso que Deus mudou o nome dele. Mas por enquanto eles eram apenas Abrão e Sarai. E a história deles aqui, eu deixei um vídeo curtinho porque nesse comecinho de história, na época do casamento deles, a história deles na época de casamento não é contada na Bíblia. Tanto é que ela só começa a ser contada mesmo ainda na parte do versículo descendente de Sem, que eu não vou trazer aqui, porque descendência não é necessária aqui, porque você já tem a Bíblia para poder acompanhar isso. Então, o Terá, o pai do Abrão, ele vem da descendência de Sem. E é nesses capítulos, nesses versículos da descendência de Sem que começa a ser contada de uma forma reduzida a história deles. Então, eu vou começar aqui com os versículos, inclusive. Ah, o Naor, um dos descendentes do Sem, viveu 29 anos e gerou Terá. Depois que gerou Terá, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Esse Naor, avô do Abrão. Viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Sim, o pai do Terá deu novamente o nome pro segundo filho, o nome que Deus tinha dado que é do próprio pai, inclusive. São essas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou Ló. Ló eu sei que vocês conhecem. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá seu pai ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. De Abraão chamava-se Sarai. Inclusive, vocês vão conhecer essa muito aqui na novela daqui a pouco. E sim, os dois eram bem novinhos aqui nesse começo. Então eu deixei um vídeo curtinho porque não precisava se prolongar muito. Eu mostrei só a cena do casamento deles e ficou o suficiente. A de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora. Mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Mas, calma, que isso não vai ser mostrado agora. Isso aqui dá uma pequena introdução. É no próximo vídeo que a história de Abraão, a já velhinha, vai começar de verdade. Nesse vídeo aqui, é só uma introdução mostrando o casamento de Abrão e Sarai. E sim, nesse vídeo aqui estou com o cabelo vermelho porque esse vídeo foi gravado há bastante tempo, inclusive. Tanto é que não vou regravar ele porque já tem as cenas aqui necessárias. Então, fiquem com a minha reação. E não vai ter leitura da Bíblia, vai ter apenas meus comentários no meio das cenas. Então, fiquem com a minha reação ao casamento de Abrão e Sarai. Vejo vocês no próximo vídeo. Fique com Deus, obrigado por já assistirem aqui até o final. Não esquece de já curtir esse vídeo, compartilhar nas suas redes sociais, comentar aqui embaixo o que está achando, se inscrever aqui no canal caso você não seja inscrito e ativar as notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Amém? Obrigada já, desde já, por assistir esse vídeo completo. Amém? É um vídeo curtinho, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Eu prometo amar e cuidar de você por todos os dias da minha vida. Sendo assim, diante de todas as testemunhas, Oh, a carinha de apaixonado do Abrão, que bonitinho ele. Eu realmente gostei dessa cena do casamento deles, ficou bonitinha mesmo. O pai do Abrão está com essa cara serena, pleníssimo, mas aqui na novela é mostrado que ele nunca foi a favor do casamento de Abrão e Sarai. O motivo específico eu não sei porque eu não assisti a novela inteira, mas ele não foi a favor do casamento deles, e aqui na novela ele deixa bem claro ainda que ele continuou sendo contra o casamento, contra eles estarem com essa união, porque como eu já falei antes, era uma questão até de honra uma mulher ter filhos, né, naquela época. Ter um bom casamento e ter filhos.
Geralmente os casamentos não eram muito com amor não, mas era bom tom, né, para as mulheres terem filhos. Só que, como a gente sabe, Sarai foi estéril a maior parte da vida. Teve um único filho, porque Deus prometeu para Abrão que eles teriam filhos. Esse filho. Se não fosse por isso, possivelmente Sarai morreria estéril, mas o fato é que Abrão amava sim ela. E mesmo com a idade avançada de quase 100 anos, um nunca debandou para um lado e outro para o outro. Por quê? Porque havia amor entre eles. E isso era uma coisa bonita. O compromisso de vida está firmado. A partir de agora, são marido e mulher. Essa cena é muito fofinha, cara de personagem do Abrão. Bom, até o momento, aparentemente, o pai dele demonstrava felicidade de poder casar o filho. E, se eu não me engano, inclusive, o Abraão, ele era o filho mais velho. O pai do Abraão teve ele, e, se não me engano, mais 2 filhos. E um deles, se não me engano, acho que foi o filho do meio, foi inclusive o pai de Ló. Eu não lembro porque eu sou péssimo para lembrar de genealogia na Bíblia. Eu nunca fui boa nisso. Mas, se eu não me engano, eu acho que o Abraão foi o filho mais velho. Abrão, não é Abraão, é Abrão. O Abrão, ele foi o filho mais velho. E, se eu não me engano, acho que foi o filho do meio, o filho mais novo, que foi o pai de Ló. Foi o filho mais novo. Porque o Abrão era alguma coisa em torno de 20 anos, 30 anos mais velho que o Ló. Alguma coisa assim. Enfim, eu não lembro. Mas essa cena aqui, apesar de não estar na Bíblia, foi muito bonita e por isso eu quis deixar ela, que foi a cena do casamento dos dois. Bom, a Bíblia não especifica que um era apaixonado pelo outro, assim, mas acredito que existia assim algum tipo de amor e existia muito respeito entre Abrão e Sara, tanto é que os dois envelheceram juntos e a Sara morreu primeiro que o Abrão, mas os dois ficaram juntos até o dia da morte da Sara. Depois disso, é claro, devia arrumar uma outra mulher, né, para Abrão, mas acredito eu que o grande amor da vida de Abrão realmente foi a Sarai. Pelo menos isso é uma novela, mas a Bíblia não fala de grandes amores assim. A maioria dos casamentos eram mais para que ambos, o homem e a mulher, não ficassem sozinhos, né? Era esse um dos grandes motivos. Assim como o noivo se alegra com sua noiva, eu me alegro também. Afinal, o casamento de um homem com uma mulher... Eu particularmente gosto bastante desses versículos bíblicos, versículos da Bíblia, essas pequenas citações em relação à palavra de Deus, as palavras que o próprio Deus sempre fala na Bíblia, que eles colocam entre as cenas para exemplificar que alguma coisa específica do pensamento ou da ação de algum personagem, de alguém que esteve lá na história, que viveu a história, pensava que eles sempre colocam esses versículos para exemplificar o quanto era bom que a pessoa perdoasse, que não fizesse mal, o que aconteceria se a pessoa fazia o mal, coisas assim, sabe? Os versículos da própria Bíblia para justificar e para dizer, para reforçar que ações boas geram coisas boas, ações ruins geram coisas ruins, e para demonstrar ainda mais, para dar ênfase que atitudes do nosso cotidiano, coisas que eles faziam antigamente, traziam alegria ou tristeza ao coração de Deus. Então, esses pequenos momentos em que eles colocavam esses versículos para reforçar algum sentimento, alguma ação na cena que passa, eu sempre gostei bastante. Sempre achei que fosse, de certa forma, boa para quem estivesse assistindo a novela, refletisse em relação a esses versículos e associasse aquele versículo a uma determinada cena ou ação na novela. Representa o relacionamento que eu quero ter com eles. Chega de musiquinha, pelo amor de Deus, senão no YouTube vai barrar meu vídeo. Chega. Bom, agora temos a belíssima e fofa cena. Aliás, não vou dizer que é fofa, mas é uma bela cena do casamento. Casamento não, quer dizer. Da lua de mel. Lua de mel? Lua de mel. Lua de mel entre aspas, né? Porque eles não saem pra lua de mel, não viajavam como as pessoas fazem hoje em dia. Mas enfim, a belíssima cena da primeira vez entre Abrão, tem que lembrar que é Abrão, entre Abrão e Sarai. É claro que não vai mostrar assim, porque afinal de contas é uma novela bíblica, uma novela para toda a família, mas sim
Essa cena dá a entender, sem entrar nos finalmente, de que essa será a primeira vez de Abrão, meu Deus, eu sempre esqueço, de Abrão e Sarai. Se realmente for ter os finalmente, pode ter certeza de que eu vou cortar, porque eu não quero saber ter problemas por aqui. Já basta a musiquinha que tá tinindo aqui, mas vamos lá, bela cena. Só quero dizer que eu não sou apenas um apaixonado, Sarai. Eu vou mesmo cumprir cada palavra. Ai, Abrão, o último apaixonado. De fato, nessa parte da novela eles colocaram o Abrão e a Sarai como um casal eternamente em love, eternamente apaixonadinhos um pelo outro. E eu achei sinceramente isso muito fofo, porque sinceramente, dentre casais e casais descritos na Bíblia, Abrão e Sarai ou Abrão e Sara, eles são descritos como um casal muito unido, que respeita muito um ao outro. Não disse que eles morriam de paixão pelo outro, mas eles eram um casal unido, que se respeitavam muito. A Sara tinha o sonho de ter filhos, né? Era uma forma de honrar as mulheres, de as mulheres terem honra para si. O Abraão queria muito ter filhos, mas o Abraão nunca ficou brigando com Sara, exigindo isso. A Sara sentia, sim, provavelmente o peso disso nas costas dela, mas a Bíblia não descreve esse casal como um casal que estava brigando, que estava discutindo. Se bem que a maioria dos casais não são escritos assim. Mas eu sempre achei bonita essa forma de tratar dos dois. E aqui na novela também, a relação deles é colocada, é mostrada de uma forma muito bonita, com amor, com respeito. E olha que, assim como na Bíblia, na novela a idade deles avança bastante, já idosos. E mesmo assim, pelo menos aqui, né, na novela, os dois são mostrados muito apaixonados, tão apaixonados quanto no começo do casamento. E eu acredito que eles conseguiram colocar bem, tirando aquelas palavras do Abraão chamando a Sara de mozinha, porque isso não existia naquela época, ok? Essa palavra não existia, mas eu acredito sim que existia de fato muito respeito e admiração de um para o outro. Isso é uma coisa que a Bíblia deixa sempre bem claro na relação dos dois. E isso é uma coisa que eu sempre achei muito bonita nos relacionamentos, nas relações amorosas, descritas em casamentos e mais casamentos, desde o começo dos tempos na Bíblia. Eu disse pra você, na frente de todas aquelas pessoas. Eu não duvido disso, Abrão. E pode ter certeza que eu também. Oi. Não sei vocês, mas eu tô quase soltando arco-íris pela boca. Não porque é enjoado isso. Não. Tem gente que pode achar muito meloso isso. Ok. Todo jeito da pessoa que acha meloso, mas eu sinceramente acho isso tão bonitinho e tão fofinho. Porque declarações de amor verdadeiras mesmo, hoje em dia, praticamente não existem mais. Porque, como a Bíblia fala, o amor se esfriou de muitas pessoas. Então, muitas pessoas não sentem mais tanto esse amor sincero, esse amor puro, como o que é demonstrado em tantos casais, né? Na Bíblia, por exemplo. Porque muitas vezes, é claro, né? Vamos ser sinceros, muitas vezes os casamentos na Bíblia aconteciam mais para que um homem ou a mulher não ficassem sozinhos e nem sempre existe amor, mas quando os casais aconteciam, né? Quando eles ficavam juntos, quando eles casavam, o homem e a mulher, eles procuravam ter respeito um pelo outro, procuravam saber não exagerar nas atitudes, em exigir algo, em querer algo. E a Bíblia deixa bem claro que, pelo menos na maioria dos casamentos, né, das relações, existia de fato o respeito, a admiração e possivelmente também amor, né, entre os casais. Não posso dizer afirmar que existe amor, porque a Bíblia não fica focando nisso de que, ai, não sei quem era super, extremamente apaixonado por outra pessoa. Foram poucas as vezes em que a Bíblia fala, ai, que tal pessoa amou profundamente, amou de coração, amou de paixão, amou no primeiro lugar. Mas a maioria dos casamentos, pelo menos, parecia que havia respeito, admiração. O homem não ficava forçando a mulher as coisas, a mulher não se sentia forçada, não ficava forçar as pessoas a fazer as coisas também. Apesar de que na Bíblia esse tipo de submissão as pessoas ficam menosprezando, né? As pessoas feministas, né? Algumas também que não lêem a Bíblia ficam menosprezando o tipo de submissão, né? Às quais as mulheres se submetiam naquela época, mas
Não é submissão de ser escrava, é submissão de estar debaixo do cuidado e da proteção do homem, né? Porque, afinal de contas, as coisas não eram fáceis para as mulheres naquela época. Não que tenha sido hoje em dia, mas eu acho que para um homem de respeito, um homem que aprendia a respeitar a família, a Deus, tinha algo diferente sobre cuidar da mulher, cuidar da família, respeitar e admirar, né, a sua família. E isso praticamente não tem mais hoje em dia. E aqui nessa novela, por exemplo, aqui no caso de Abrão e Sara, eu acho isso bastante bonito, no caso deles. Para não ficar um vídeo comprido, eu vou parando por aqui, porque já teve muita música, né, que pode estar pegando vídeos autorais nesse vídeo, então eu vou deixar só esse trechinho pequenininho, curtinho, com o casamento de Abrão e Sarai. Por conta Abrão e Sarai, porque eles ainda não receberam a promessa, e ainda vai ter o chamamento de Abraão, ok? Então, esse aqui foi só para mostrar um trechinho de como seria mais ou menos o casamento antigamente. Não foi um trechinho mais curto, porque eu cortei bastante coisa. E, na verdade, os casamentos de antigamente, eles não eram só isso, declara marido e mulher, depois casaria pra cama, mas não. Uma coisa que a Bíblia escreve bastante em relação aos casamentos naquela época é que, geralmente, eles faziam festas, e as festas, eu não sei se é nessa época, mas pelo menos na época de Jesus, quando Jesus esteve naquela terra, era assim, pelo menos. As festas, elas duravam cerca de às vezes 3 dias, uma semana, onde o povo arranjava tanta comida, tanto vinho para essas festas, eu não faço a menor ideia, mas mais ou menos era assim. As festas duravam pelo menos uns 3 dias, né? Hoje em dia ninguém tem paciência sequer para 12 horas de festa, que já era para 3 dias, né? Porque o povo se bebedaria horrores. Então, aqui nessa novela, pelo menos, não foi mostrado tipo dias e dias de festa, ou gente bebendo e tudo mais. A moça que faz aquela ação do casamento, depois eles indo pra casa e estando prestes a ter a primeira vez deles, né? Enfim. A cena do casamento eu achei bem bonita, apesar de saber como o pai dele vai agir depois, com o passar dos anos, quando perceberem que a Sarai não podia ter filhos. Mas a cena em si foi bonita, mesmo sabendo que não teve aquela festança de casamento, com comes e bebes, durante dias, como eles costumam fazer. Até hoje o povo lá em Israel é bem festeiro, gosta muito de festejar, de se alegrar, de pular, de dançar. Até hoje eles são assim. Eu acho muito legal de eles manterem essas tradições de festas, de serem um povo tão amigável quanto o Brasil. Enfim, é isso. É quase como se fosse uma herança, né? Desses povos. Se bem que nós herdamos, né? Isso tudo desses povos, afinal de contas, um dia depois do que aconteceu lá no dilúvio, todos os povos da Terra eles herdaram o sangue através do Noé, né, e da esposa dele, através dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. De qual parte deles, não faço a menor ideia, mas nós herdamos, todos nós. Amém? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta esse vídeo, compartilhe nas nossas redes sociais, clique a página e não esqueça de comentar aqui embaixo. E esperar até o próximo vídeo, ok? Eu tenho certeza que os próximos vídeos também vão te abençoar muito. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir.